Eu trabalho com marketing digital e durante muito tempo eu achava que eu precisava de um computador gamer mega potente para conseguir trabalhar. Uma máquina enorme, uma placa de vídeo absurda, um setup cheio de acessórios. Até que eu comecei a perceber uma coisa: eu não precisaria de necessariamente mais potência. Eu precisava de uma máquina que conseguisse acompanhar a minha rotina. E foi justamente por isso que eu escolhi o Galaxy Book 4 da Samsung. Esse aqui é o meu notebook que eu uso para trabalhar aqui em São Paulo. Eu comprei esse notebook faz mais ou menos um ano, já tem um pouquinho mais de um ano de uso, um ano e 4 meses por aí. Eu uso ele para trabalhar com marketing digital. Ele, como você pode ver aqui, é um Intel Core i5, não sei se deu para ver, mas as especificações a gente vai falando ao longo do vídeo. E ele é um ótimo notebook, você pode ver aí que ele é até personalizado, inclusive, e eu uso ele para trabalhar no meu dia a dia. Saio com esse notebook aí para atender cliente, para trabalho, e ele é muito útil para mim. A ideia desse vídeo é realmente fazer um review sobre esse notebook aqui, ver se ele compensa para você. Trazendo, e inclusive para te dar até um contexto do porquê eu comprei o Galaxy Book 4, foi quando eu recebi uma proposta para trabalhar aqui em São Paulo. Então eu precisava de um notebook. Eu já tinha um computador gamer, mas eu não conseguiria transportar esse computador, não no primeiro momento. Então eu optei por comprar um notebook que eu imaginei que seria muito mais prático. Então eu escolhi esse notebook, o Galaxy Book 4, como você viu aí, como eu já te mostrei, e faz mais de um ano que eu tenho esse notebook. E a ideia é te falar se valeu a pena ou não ter esse notebook. Ele atendeu as minhas expectativas? Ele é pior do que eu imaginava? Vamos entender isso e todos os pormenores de se ter um notebook para trabalhar com marketing digital. Mas antes da gente começar a entrar nos detalhes, não se esquece de se inscrever aqui no canal, de deixar o seu like aqui nesse vídeo, porque isso faz muita diferença para mim e, além de não te custar nada e me ajudar muito, você recebe todos os próximos vídeos. Então, clica no botão aqui de se inscrever. Clicou? Então agora sim, vamos começar o vídeo e eu vou te falar todos os detalhes. Bora! Antes da gente começar, deixa uma coisa muito clara aqui. Esse não vai ser aquele tipo de vídeo review que eu fico 5 minutos falando coisas como: esse processador tem tantos núcleos, essa memória tem tantos gigabytes, a tela tem determinada resolução. Isso é importante, obviamente, mas você encontra facilmente esse tipo de informação na ficha técnica. O que te interessa é outra coisa: como é trabalhar com esse notebook. Porque uma coisa é você olhar a especificação técnica, outra coisa é você passar horas usando o notebook. Porque o notebook, ele não é um videogame para mim, ele é uma ferramenta de trabalho. E eu uso para o meu trabalho, com marketing, com conteúdo, reuniões, pesquisas, planejamento e produtividade. Então a minha análise vai ser muito menos se esse notebook é bom e muito mais, esse notebook é bom para quem? Porque talvez ele seja perfeito para você, ou talvez seja uma péssima compra. E eu quero te explicar o motivo disso. Vamos começar falando do porquê que eu escolhi um notebook. Olha, eu já dei até um spoiler aqui, mas se você já acompanhou um outro vídeo que eu soltei aqui no canal falando sobre computador gamer, você sabe que um PC de mesa normalmente consegue entregar mais desempenho, muitas vezes pelo mesmo dinheiro. Então por que eu escolhi um notebook? Principalmente pela mobilidade. Essa é a palavra. Eu trabalho em lugares diferentes. Muitas vezes eu trabalho de casa, muitas vezes no escritório, em coworking. Eu levo ele para as viagens eu levo ele para os lugares onde eu vou, alguma viagem que eu tenho que fazer, reuniões, ou simplesmente quando eu quero mudar de ambiente. Existe uma coisa que eu valorizo demais: poder colocar o computador na mochila e ir embora. E parece banal, parece besta isso, mas depois que você se acostuma, é difícil voltar, viu? Essa é uma das grandes vantagens de se ter um notebook. Você não está comprando apenas desempenho, você está comprando também mobilidade. E para mim essa mobilidade tem valor, porque eu prefiro muito mais um computador um pouco menos potente, que eu consigo levar para qualquer lugar, do que ter uma máquina muito mais poderosa, que fica parada na minha mesa, no meu quarto, eu não consigo sair com ela. E é justamente por isso que para mim o Galaxy Book 4 fez muito sentido. Vamos começar falando um pouco do design dele. Vamos começar falando um pouco sobre o design dele. O Galaxy Book 4 tem aquele visual que passa uma sensação de máquina profissional. Ele é mais discreto, não tem aquela estética exagerada de notebook gamer, nada de RGB, nada de linhas agressivas, nada de parecer que você está andando com um computador de 3 kg na mochila. E para mim isso é uma vantagem, tá? Porque eu consigo abrir esse notebook em uma reunião, em uma empresa, um café, um coworking, e ele simplesmente parece um notebook profissional. Isso pode parecer um detalhe, tá? Mas para quem trabalha com marketing digital,
Eu acho que existe uma questão estética interessante. Você passa muito tempo em reuniões, apresentações, cafés, eventos, networking, e o equipamento que você usa também faz parte da sua experiência profissional. Não é o principal, obviamente, mas é uma daquelas pequenas coisas que fazem diferença. E além disso, tem uma questão também do peso. Esse notebook, esse Galaxy Book 4, ele é muito levinho. Eu vou estar procurando e colocando aí na tela o peso do notebook, mas ele é extremamente leve, ele também é bastante fino e, como eu comentei contigo, ele tem um design bem discreto, bem minimalista e bastante profissional. E isso me atraiu pra caramba. Não tem aquela estética de notebook antigo, nem de notebook, nossa, exagerado. Nem de um notebook extremamente pesado, nem de um notebook extremamente exagerado. Ele é leve o suficiente para eu conseguir colocar na mochila e levar comigo sem sentir que eu tô carregando um tijolo nas costas. E isso, para mim, é um dos principais motivos de eu escolher um notebook nessa categoria. Um outro ponto importante, a tela. Talvez uma das coisas mais importantes para quem trabalha com marketing digital. Porque pensa que você passa horas e horas olhando para a tela do computador, do notebook. Você pode passar 6 horas, 8 horas, 10 horas ou talvez até mais. Então não adianta ter um computador extremamente potente, você não consegue trabalhar confortavelmente olhando para a tela dele. No meu Galaxy Book 4, a tela é uma das coisas que mais me agrada. Essa tela aqui, também vou estar colocando a especificação aí na tela, mas salvo engano ela tem 15,6 de 15,6 polegadas de dimensão. Ele é muito, ele tem uma visibilidade boa, não é aquele notebook que tem uma borda muito grande ali. A tela ela é bem ampla, vai estar passando alguns takes aí na sua tela te mostrando esses mínimos detalhes. E para quem trabalha com marketing isso faz diferença. Porque eu não uso o computador só para escrever, porque eu não uso o notebook só para escrever, eu trabalho também com imagens, vídeos, apresentações, dashboards, sites, planilhas, referências visuais. Então, ter uma tela boa melhora a experiência inteira. Existe uma coisa que eu acho muito interessante, tá? Uma boa tela pode aumentar a sua produtividade sem você perceber. Você consegue visualizar melhor uma informação, trabalhar com mais conforto, comparar arquivos, editar conteúdos e passar horas trabalhando sem sentir que está brigando com o equipamento. Agora existe uma ressalva aqui, tá? Se você trabalha profissionalmente com design ou edição e necessita de uma precisão de cores extremamente específica, eu avaliaria você comprar um monitor externo profissional. Porque notebook nenhum substitui necessariamente uma estação de trabalho dedicada. Mas Lucas, e para a maioria dos profissionais de marketing? Aí sim, o Galaxy Book 4 traz uma experiência muito boa. Falando um pouco sobre o teclado e o touchpad. Isso é algo que a gente só valoriza, isso é algo que ninguém liga, mas isso é algo que a gente só valoriza depois, viu? E eu acho isso um grande erro. Porque se você trabalha no computador, porque se você trabalha com um notebook todos os dias, você vai usar o teclado e o touchpad o tempo inteiro. Eu escrevo, respondo mensagens, uso planilha, faço planejamento, produzo roteiro, faço pesquisas. Então o teclado ele precisa ser confortável. E eu, Lucas, na minha experiência com o Galaxy Book 4 tem sido extremamente positiva, muito boa. E eu, Lucas, na minha experiência, o Galaxy Book 4 tem sido muito bom. Ele tem aquela sensação de notebook profissional. Ele é frio, o teclado ocupa um bom espaço. E para quem passa horas digitando, isso importa, tá? Agora, uma coisa que eu recomendo para quem trabalha muitas horas é usar um teclado externo e também um mouse externo. É usar um teclado e um mouse externo quando você tiver aí, caso você tenha uma mesa apropriada para isso. Não porque o teclado do notebook seja ruim, tá? Mas porque a ergonomia é outra questão. O notebook ele é excelente para mobilidade, mas quando você está trabalhando 8 horas no mesmo lugar, elevar a tela e usar periféricos externos pode deixar inclusive a sua postura melhor. Pode fazer com que você trabalhe com mais conforto, inclusive ter até uma postura melhor. Porque o notebook ele é bom para mobilidade, mas ergonomia aí são outros 500. Então eu, Lucas, vejo o Galaxy Book 4 como um computador móvel, mais uma... Isso aqui, corta essa parte. Agora chegamos à parte que provavelmente mais te interessa.
Lucas, e o desempenho? Ele aguenta o marketing digital? E aqui eu quero separar o marketing digital em duas categorias, tá? Primeiro, a produtividade e segundo, a produção pesada. Para a produtividade, o Galaxy Book 4 é muito competente. E quando eu falo de produtividade, eu estou falando de uma rotina como várias abertas, com planilha, com ferramentas, usar o próprio Canva, o CapCut, WhatsApp, e-mail, PowerPoint, reuniões e várias várias ferramentas abertas ao mesmo tempo. É justamente nesse tipo de situação que você percebe se o notebook ele foi feito para acompanhar a sua rotina. No meu uso, ele é muito bom para você ser multitarefas. Para você ter uma noção, eu normalmente trabalho com múltiplas tarefas abertas, Photoshop aberto, Canva aberto, Premiere, CapCut, eu vou usando vários aplicativos e várias janelas ao mesmo tempo. Isso é importante, porque no marketing digital raramente você faz apenas uma tarefa. Você não está fazendo uma coisa por vez, você está alternando pesquisa, análise, criação, reunião. Então, para esse tipo de trabalho, eu considero sim que o Galaxy Book 4 é muito bom, extremamente adequado, inclusive. É muito bom e faz bastante sentido. Inclusive eu trabalho com edição, tá? Então é um computador intermediário que você consegue trabalhar desde fotos até edições mais pesadas, até edições um pouco mais pesadas, tá? Ele tem uma bateria adequada, ele tem uma bateria boa, ele dura por 6 ou 7 horas. Nesse quesito eu não tenho nem do que reclamar. Tem também o ecossistema da Samsung, como eu tenho o meu principal celular, ele é da Samsung, eu consigo enviar arquivos entre o computador e o celular de maneira mais fácil, mais rápida. Então, depois de um ano trabalhando com o Galaxy Book 4, qual que é o meu veredito? Eu diria que é um notebook para fazer. Eu diria que ele é um ótimo notebook para quem está começando no marketing digital. Porque ele consegue te entregar uma experiência premium, tech premium, sem ser uma máquina exageradamente pesada ou até exageradamente cara. E isso combina muito com marketing digital, porque um profissional de marketing precisa de mobilidade, de uma boa tela, de um bom teclado, de um notebook de multitarefa, de uma boa bateria, de ter conectividade e desempenho suficiente para trabalhar sem que você tenha que ficar esperando o computador. E ele não necessariamente precisa ser uma máquina gamer. E é aí que eu acho que o Galaxy Book 4 se posiciona muito bem. Então, se você está pensando em trabalhar com marketing, trabalha com marketing ou precisa de um computador ou precisa de um notebook bom para produtividade, para trabalhar, eu super recomendo o Galaxy Book 4. Eu uso ele já faz mais de um ano, nunca deu problema nenhum na tela, no teclado, e ele continua sendo muito efetivo até os dias de hoje, inclusive comigo já tendo tido um computador gamer muito mais caro. Então, eu acho que juntando todos esses fatores eu consigo concluir aqui para você que é uma boa compra o Galaxy Book 4. Se você tiver interesse em adquirir esse notebook e ainda por cima ajudar em adquirir o notebook, você clicando no primeiro link da descrição, você clicando no primeiro link da descrição ou ele aparecendo aí na sua tela, você compra na melhor loja, com o melhor preço e na loja mais segura, no melhor preço e ainda por cima você ajuda o canal a trazer mais conteúdos como esse aqui para você. Então, se for comprar o Galaxy Book 4, clica no link aqui na descrição ou então clica no link que está passando aí na sua tela, que assim você vai garantir o notebook no melhor preço possível. E eu super recomendo esse notebook para você que quer trabalhar com marketing, que quer um pouco mais de produtividade. Esse, sem dúvidas, é um notebook que eu comprei há mais de um ano atrás e compraria novamente. Eu acho que isso por si só já diz muita coisa, né? E como eu comentei contigo, a minha ideia aqui não é falar muito de especificação técnica. Eu vou estar deixando as especificações técnicas aqui na descrição do vídeo. Algumas das especificações eu já trouxe aqui para você. Mas se você quiser saber mais detalhes, vai ter aqui na descrição do vídeo e vai ter inclusive na loja que você for comprar.
Mas como eu comentei, mas sendo muito sincero com você, se você está querendo comprar um notebook, esse Galaxy Book 4 é uma excelente compra e você dificilmente vai se arrepender, tá? Porque ele é um preço bom, é de uma marca boa e ele entrega um desempenho legal. Então, essa foi a escolha que eu fiz lá atrás e essa é a escolha que eu recomendo que você faça também. E se ficou alguma dúvida, se você ficou com alguma dúvida, se você quer saber de mais algum ponto específico, deixa aqui nos comentários que eu vou responder todos os comentários e não se esquece, se for comprar o Galaxy Book 4, compra pelo meu link que você garante o melhor preço e ainda ajuda o canal a trazer mais conteúdos. Obviamente, o aprendizado não ia parar por aqui. Vai estar passando aí na sua tela um outro vídeo falando sobre computador gamer. É diferente de um notebook, eu vou estar falando sobre computador gamer e se vale a pena ou não ter um computador gamer trabalhando com marketing digital. Esse vídeo está muito bacana e é um complemento de tudo que você viu aqui, então eu super recomendo que você clique e vá assistir esse vídeo também. Eu agradeço mais sua atenção até aqui, meu amigo, minha amiga. A gente se vê no próximo vídeo. Tamo junto sempre. E se você gostou desse conteúdo e quer ver mais e mais vídeos como esse, não se esquece de deixar o seu like e de se inscrever aqui no canal. Assim, eu sei que você gostou do conteúdo, o YouTube também sabe e ele te recomenda os próximos vídeos aqui do canal. Obviamente, o aprendizado não ia parar por aqui. Vai estar passando aí nessa tela um outro vídeo onde eu falo sobre computador gamer. É um mega complemento de tudo que você viu aqui e eu falo se vale a pena ou não ter um computador gamer para trabalhar com marketing digital. Então, clica no vídeo que está passando aí nessa tela e vai correndo assistir esse vídeo que está muito legal. Agradeço mais sua atenção até aqui, meu amigo, minha amiga. A gente se vê no próximo vídeo. Tamo junto sempre. Valeu!